sobre mente e campo de batalha. Adversário. Ou seja, a partir do momento que eu aborreço meu irmão, não estou obedecendo a Deus, Não me arrependo. e não me arrependo, eu estou concordando com o inimigo. A paz do Senhor Jesus, amados, nossa missionária Val, estamos aqui nesse maná dos altos céus, né? Nós fazemos planos, mas é o Senhor quem direciona. Então a gente está com esse painel, mas hoje, antes desse painel, o Senhor nos direcionou para dar uma sequência sobre mente e campo de batalha, né? Como nós lidamos no dia a dia com essa relação da mente com o mundo espiritual, né? A missionária ela vai trazer alguns pontos, algumas tônicas, né, do que a gente estudou hoje. E assim que ela trouxer, eu vou estar falando de alguns livros aqui, né, que a gente tem aqui na mesa. E quero deixar esse convite. Esse convite é para você que quer se desenvolver, para você que quer aprofundar, mergulhar no 7º mergulho, né? E adorar ao Senhor comendo a profundidade da palavra do Senhor. Então a missionária Val vai cumprimentar os amados e vai trazer um texto, né, tremendo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bem, no estudo de hoje, né, eu pude aprender mais um fator sobre a batalha na mente, né? Onde o inimigo, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Porém, ele lança a opressão, angústias, As tristezas, né? As características dele, né? Sobre nós, para a gente ter aquilo como verdade. E é aonde que a gente toma isso como verdade, aquilo que ele nos lança. E uma coisa que eu fiquei muito impactada hoje. E a gente verbaliza o que vê, ele lança, a gente coloca na mente e a gente termina verbalizando. E é onde que a gente depois fica questionando assim: ah, por que Jesus não ouve a minha oração? Mas por quê? A gente lança. Tremendo. A gente lança, só que a gente perde por verbalizar aquilo que o inimigo colocou em nossos lábios. Ou seja, a nossa palavra, a bênção, mas há uma maldição, né? Então a gente tem que não seja assim. Contudo que não seja assim, que eu acho que é em Tiago 4:3. Então a gente termina verbalizando aquilo dali ao inverso daquilo que Deus nos prometeu. Então assim, aí depois a gente questiona: Senhor, mas por que tu não estás ouvindo a minha oração? E demos uma base legal no mundo espiritual. Sim, para os principados ou para o Senhor trabalhar. A fé vem o quê? Pelo ouvir e sem fé é impossível agradar a Deus. E quais são as palavras que nós temos lançado mediante aos nossos gigantes? Em que direção? Será que a gente está se ouvindo? Estamos direcionando para Deus ou para o inimigo? Ou para a maldição? Ou para os principados e potestades do mal, né? E é tremendo que nós podemos fazer um link com a palavra de Deus com a ciência. PNL fala de programação neurolinguística, exatamente. Pensamento, sentimento, fala, ação. Nós vimos também que, eu quero até falar sobre isso, eles falam nossa mente, mas não tem poder, né? Mas só quando nós manifestamos. Muitas vezes não manifestamos em palavras, mas em... Como é o nome disso? Gestos, né? Em gestos, né? Você pode ficar de repente irado, Sim. né? E aí ele já sabe, ele já tá o quê? Ao derredor. Sim. Nós precisamos o quê? Vigiar, né? Vigiar, automonitoração. Tem uma automonitoração. Né?
quebrar. E nós vimos também que... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Deus rejeita oração? Eu fiz essa pergunta para a missionária Val. E eu afirmei. Aí ela e o pastor Eloy responderam: não. Aí eu cantei: Deus não rejeita oração. Mas eu mostrei na palavra de Deus, Provérbios 28, 9, Isaías 1 completo, todo, fala ali que Deus abomina a oração de quem desobedece. Isso é muito forte. E como foi forte, né? Porque em Provérbios, eu acho que é Provérbios 28, 9 diz: Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. E o que é obedecer a sua lei? Né? Cumprir com os mandamentos dele, com suas leis, com seus estatutos, né? O ensinamento de uma forma geral dele, né? Na vida prática, esse é o detalhe. No dia a dia. No dia a dia. Sim. Diante das batalhas, diante das oposições. Sim. Não é quando tá tudo bem. Aí a palavra de Deus diz assim: aquele que aborrece o seu irmão é homicida, em 1 João 3,15. Então, a partir do momento que eu aborreço a minha irmã, Deus vai desistir. Eu já sou uma assassina e Deus já vai desprezar a minha oração. Ele não vai ouvir. Aí depois a gente pergunta assim: eu tomei posse do que ela ensinou hoje aqui, que eu tô impactada, que eu tô meio sacode de papai aqui. Aí eu peguei e falei assim... Não dei sacode não, foi a palavra. Foi a palavra de Deus, gente. Então eu virei e falei assim: Senhor, então a partir do momento que eu não trato bem o meu irmão, mesmo sendo um Judas, ou um Caim, ou um Pedro, né? Vocês entendem do que eu tô falando? Gente, eu tô sendo assassina. Isso tá em Isaías 1, se você ler todo. É tremendo a passagem que fala, o versículo 21 e 24, que eu queria compartilhar. Eu posso, apóstolo? Amém, à vontade. A cidade de Jerusalém, era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora ficaram assassinos. Aí no versículo 24 diz assim: portanto, escutem o que diz o Senhor, o seu Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Aleluia. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Ou seja, a partir do momento que eu aborreço meu irmão, não estou obedecendo a Deus e não me arrependo, eu estou concordando com o inimigo. Perfeito. Ou seja, eu estou sendo uma inimiga de Deus. Isso. É tremendo porque traz essa revelação do entendimento desse conceito, o que é se tornar inimigo de Deus. Mas aí, adiante, ele fala: mas se vocês se arrependerem, aleluia, eu os perdoarei. E ele fala da salvação. Então, o Senhor, todas as vezes que ele corrige e que ele produz uma correção, ou um castigo, ou uma permissão, né? É para santificação, purificação e salvação. Amém? Amém. Mas que a gente venha vigiar. Então, fiquem com essa mensagem e que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Esteja conosco. Amados, é para todo mundo, é para quem deseja, sabe, aprofundar mais e mais, sair do raso, aprofundar. Aleluia. São materiais poderosos. Amados, tem muitos livros aqui, tá? Materiais para a gente comer e se fortalecer diariamente. Não adianta, a gente viu aqui, quando o Senhor fala, de que adianta, logo no início de Isaías 1, vocês fazerem sacrifício, trazer bode, tudo isso, e não mudar de comportamento. Então, contextualizando para a igreja contemporânea, eu posso me sacrificar, jejuar, subir monte, descer monte para mata, mas se o meu comportamento não muda, não adianta. O Senhor nem vai receber, dependendo daquilo que eu estiver fazendo contrário do que Ele está falando comigo. Nem pode falar. Os tempos são difíceis, irmãos. E a cada vez que eu saio daqui,
eu saio impactada pela palavra, porque Deus tem me convidado e Deus tem usado essa mulher de Deus para me impactar, mergulhando na palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos mais continuar no raso, porque Aleluia. os dias são difíceis. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar algo muito rápido, onde o mergulho dos casais brasileiro, do casal brasileiro que foi salvo no tsunami. E isso, Deus tem falado profundamente comigo através disso daí. Onde eles estavam mergulhados na Indonésia, veio o tsunami e teve alguns pequenos abalos, mas quando eles vieram para a superfície, estava o desastre. E talvez seja o maior desastre natural que se teve no mundo. Então, o que Deus me ensinou com isso? E tem me ensinado através desse estudo aos sábados, que tem sido um sacrifício. Mas é um sacrifício que está valendo a pena. Porque Deus tem me ensinado que em meio ao caos, através do mergulho na palavra dele, através desses estudos, glória a Deus, eu posso ter paz. Aleluia. Pode vir um tsunami que for. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir um tsunami que for. Mas ele não abala minhas estruturas. Deus. Então, cada dia que eu estou aqui, igreja, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Principalmente para quem tem passado muita dificuldade com sua casa, com sua família, no seu trabalho, no seu ministério, seja no que for. Mergulha. Deus está chamando para mergulhar, porque se a gente ficar no raso, nós vamos tomar cachotada, nós vamos tomar o jacaré e até morrer, como muitos morreram nesse tsunami. Mas como esse casal estava lá no fundo, oh Deus, aleluia, eles não foram mortos e santo, nem abalados. Meu Então Deus. o Senhor está te convidando, não só a mim, mas a igreja do Senhor, a mergulhar nos rios do Espírito Santo dele, para que nós venhamos fazer a vontade dele, para que realmente nós possamos ler a palavra dele e colocar em prática. Amém, amém. E assim, igreja, eu tinha que compartilhar isso. Amém. E eu agradeço por cada sábado que eu tenho tido aqui, porque tem me ajudado muito. Aleluia, Jesus. Até para me melhorar como serva diante do Senhor. Amém. Porque antes de ser missionária, eu sou serva. Amém. Entendeu? E assim eu agradeço. E eu convido a você, irmãos, venha se fortalecer no Senhor, porque os dias são de guerra. Nós estamos vivendo tempos de guerra, onde que a igreja do Senhor precisa estar firme na rocha. Deus. Porque senão, igreja, a gente vai ser sucumbido. A própria palavra em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece, o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. E o que conhecimento é de Deus? O que conhecimento é esse? É de Deus, a palavra. Amém. Aprofundada. Espiritual, essa dinâmica do mundo espiritual. E eu reli hoje, num dos livros de batalha espiritual, que ignorância significa ser incompetente nessa batalha. Então, ignorar a dinâmica do mundo espiritual é a gente assumir uma total incompetência na batalha contra o mal. Mas nós convidamos a todos. Então, em nome de Jesus, Senhor, toma nossos irmãos, cada vida, Senhor, nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo venha despertar e haja uma motivação de te buscar em espírito e verdade, em aprofundar, Senhor, para que possam identificar cada sinal no mundo espiritual e jorradões espirituais. Nós declaramos a tua bênção sobre cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém? Então vem conosco, vem comer mais e mais e venha se fortalecer e estar guardado na sombra da onipotência. Amém? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.